Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estas imagens rodaram o mundo e ganharam notoriedade principalmente ao público evangélico. É uma escola de samba que fez uma encenação onde o diabo derrubava Jesus e você já sabe o contexto e o enredo dessa história. O que a gente não esperava é que um mês depois, o Brasil e o mundo, principalmente no caso o Brasil, iria parar por causa do novo coronavírus, o Covid-19. De lá para cá, cerca de 240 mil pessoas já foram ceifadas, o Brasil parou, sua economia está em recesso, a maior crise do Brasil, a maior crise sanitária do Brasil República. E este ano o carnaval foi adiado, ou pelo menos foi interrompido, e as escolas de samba não puderam fazer os seus desfiles. E com isso, memes pelo Brasil inteiro jorram nas redes sociais. A Marquês de Sapucaí vazia, né? Eles fazendo uma comparação de ontem, de hoje, o diabo derrubando Jesus e hoje estava vazio, e frases como do tipo: de Deus não se zomba, Deus é fogo consumidor, não brinque com as coisas de Deus, etc, 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 etc. É impressionante. Quando eu estava no colegial, eu sempre fui fascinado por história. E os primeiros livros de história que eu comecei a devorar foram os livros sobre a mitologia grega. E uma coisa que sempre me chamou a atenção na mitologia grega é que os deuses, antideuses, semideuses, eles tinham uma variação de humor. É como se eles viviam de caprichos. Deuses, semideuses, antideuses da mitologia grega, nórdica, bárbara, toda essa mitologia, é impressionante que os deuses eles tinham um certo senso de humor, uma bipolaridade, acordavam chateados com alguma coisa, talvez com uma tremenda de uma ressaca, e com isso descontavam na humanidade, etc, 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 etc. Eu fico imaginando que hoje os evangélicos, nós evangélicos, porque infelizmente eu tenho que me incluir nessa, porque eu sou um pastor de profissão, de confissão evangélica, mas eu me envergonho muito disso hoje, porque não pelo título de pastor, não por eu ser pastor, mas me envergonho pelas atitudes desses pseudos evangélicos, pseudos crentes, que fazem de Deus, do Yahvé, do Todo-Poderoso, fazem de Jesus dois seres malucos, bipolares, que acordam de mau humor e querem descontar toda a sua raiva na humanidade, pobre humanidade. Eu fico imaginando onde que estava Deus no Holocausto nazista, quando 6 milhões de judeus foram mortos. Eu fico imaginando onde é que estava Deus no 11 de setembro de 2001, quando 2 aviões invadiram o World Trade Center, derrubando as Torres Gêmeas. 3 mil pessoas, cerca de 3 mil pessoas morreram só nesses escombros, entre bombeiros, profissionais de Wall Street, voluntários, morreram asfixiados. Eu fico imaginando onde é que está Deus quando uma criança é estuprada ou uma criança é raptada. Eu fico imaginando. E aí Deus ele decide acordar porque uma escola de samba fez uma encenação de um suposto Jesus, onde o diabo derruba Jesus e maltrata Jesus. Ah, esse não é o Deus que eu sirvo. Esse não é o Deus que eu confio. Esse não é o Deus que eu prego. Certamente esse não é o Deus que nós acreditamos. É claro e é evidente que com Deus não se brinca. É evidente que com as coisas de Deus nós não podemos levar na brincadeira. Mas dar a ideia de que Deus vai ficar chateado, Jesus vai ficar
para lá e para cá, de biquinho, e falar: papai, se vinga dessa humanidade, é algo patético, é algo extremamente deselegante, é algo que tira a nossa capacidade de pensar. Eu não consigo imaginar Deus, um barbudo, um velho barbudo, num trono, e ele fica com um chicote na mão, batendo e mandando o Covid-19. Até porque o Covid-19 matou só no Brasil 240 mil pessoas, e com certeza esse número pode ser até maior, e matou não só os blasfemos, mas também matou os crentes. Eu perdi vários amigos, servos de Deus, que não mereciam isso. Interessante que não houve carnaval este ano, mas também não houve marcha para Jesus. Na minha cidade, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, há um evento chamado Jesus Vida Verão, um evento já tradicional do calendário da minha cidade. Não aconteceu este ano. Algumas igrejas até hoje não abriram suas portas. Igrejas estão vazias. E será que todas essas pessoas merecem serem punidas por causa de uma escola de samba? Bom, certamente não. Olha, nós precisamos ter muito cuidado quando nós falamos em nome de Deus, quando Deus não mandou falar nada. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós falamos assim: nós somos a boca de Deus. A boca de Deus, meus amigos, é isso aqui. É a sua palavra. A palavra dele é a boca de Deus. Com Deus não se brinca, com certeza. Deus é um fogo consumidor, com certeza. Mas a gente tem que parar de ficar pegando as coisas do contexto, tirar do texto, tirar do contexto e jogar em redes sociais principalmente. Nós precisamos ter maturidade, nós precisamos ser pessoas sábias. Eu fico imaginando então essa escola de samba, eles vão falar: que Deus é esse? Nós não queremos esse tipo de Deus. Nós não queremos servir a esse Deus. Porque esse Deus, ele é birrento e ele joga uma maldição. Há pouco tempo atrás, um pseudo pastor, um todo tatuado aí, que faz até um enorme sucesso nas redes sociais, veio a público dizer que as chuvas que aconteceram em Belo Horizonte o ano passado, aqui no Espírito Santo, e em Belo Horizonte, onde matou algumas dezenas de pessoas, é culpa de uma determinada igreja que estava pregando o evangelho errado ou etc e tal. Esse falso profeta, esse embusteiro, este criador de contendas, este mentiroso, né? Esse pastor mentiroso, ele não tem noção do que ele está falando. Assim como os crentes também não têm noção do que eles estão falando em relação ao que está acontecendo no mundo inteiro. Olha, gente boa, a pandemia é mundial. A pandemia não é no Brasil, a pandemia é no mundo inteiro. Eu termino este vídeo dizendo a história de João. João era um cara muito gente boa, onde todos gostavam. João era uma pessoa bacana. João era uma pessoa extremamente amável e todo mundo tinha uma simpatia por João. Mas em uma determinada festa, alguns amigos de João fizeram uma brincadeira aonde denegriram a imagem de João. João ficou chateado, foi para casa, e João também era um físico nuclear. João então criou uma bomba nuclear, aonde ele jogou naquela cidade, matando aqueles pseudos amigos e também matando os seus parentes, outras pessoas que nada tinham a ver. Arrasou a cidade com uma crise de recessão, as pessoas ficaram com problemas mentais, houve uma celeuma enorme, um grande problema aconteceu naquela cidade porque João resolveu se vingar. Agora troca João por Deus, troca a festa pelo carnaval e troca a bomba nuclear pelo Covid-19. É inadmissível a gente pensar uma situação dessa de Deus. Deus é nosso Pai, Deus entregou seu Filho para morrer por nós, e eu tenho certeza absoluta que quando bateram em Jesus, cuspiram nele e Pilatos disse para Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar? Então Jesus falou: eu é que tenho autoridade, você só tem autoridade porque eu te concedi. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai e ele enviaria
uma dúzia de legiões de anjos para combater em meu favor. Mas eu quero falar para vocês que a hora das trevas é esta, e a hora chegou. Meus amados irmãos, um dia Jesus vai voltar. Ele vai, sim, julgar todas as pessoas, ricos, pobres, brancos e negros, ricos, escravos e livres, todas as pessoas. Mas enquanto isso, que esse dia não chega, ainda há a oportunidade de você negar ou de você aceitar o favor do seu perdão. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Carlos Júnior e eu estou lutando por uma teologia sadia, um evangelho inteligente, uma fé sobrenatural e, acima de tudo, uma vida do evangelho puro e simples. Se esse vídeo foi bacana para você, compartilhe com seus amigos, dá o seu like aí que nos ajuda e se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito. Um grande beijo e até a próxima. Paz seja convosco.